Hoje eu vim trazer o capítulo 12, né, do livro A Hermenêutica do Sujeito, Michel Foucault, né, e neste capítulo, Foucault ele vai trazer um tema, né, que é tratado entre os socráticos, entre os cínicos, os epicuristas, os estoicos. Esse tema é sobre o que merece e o que não merece ser conhecido, né, o conhecimento que é considerado útil e o conhecimento que é considerado inútil, né? E então, vai haver mesmo nessa divisão entre os conhecimentos que são úteis e inúteis, e o conhecimento que é considerado inútil é aqueles conhecimentos que não tangenciam diretamente a existência humana. Né? O Foucault vai trazer aqui uma passagem que o Sêneca vai falar de um filósofo cínico, que é conhecido como Demétrio, né? E Demétrio, ele vai dizer o que é que merece ser conhecido, né? E ele vai dizer o que merece ser ignorado. Ele vai dizer então que a causa, por exemplo, que faz erguer o oceano e depois reconduzi-lo ao seu leito, assim como o motivo pelo qual a cada 7 anos um novo caráter se impõe, né, na vida dos homens. Uma ideia, o Foucault vai dizer que de que a cada 7 anos iniciamos uma nova fase na nossa vida, né? Assim como a causa dos maremotos, ou a ilusão de ótica, ele vai dizer que são conhecimentos que, de uma certa forma, são inúteis, né? Que são conhecimentos que ornamentam mais o indivíduo, né? É um ornamento para a cultura, mas não é um conhecimento que mereça ser conhecido com mais afinco, né? Porque não tangencia as dimensões da existência humana, né? Não fortalece os sujeitos. Os conhecimentos que Demétrios vai dizer que merecem ser conhecidos são os conhecimentos que fortalecem os sujeitos, né? E que conhecimentos são esses? São conhecimentos que elevam o sujeito, que fortalecem o sujeito contra todos os acasos que a vida pode trazer, né? São aqueles conhecimentos que elevam os sujeitos do temor que pode ser produzido no sujeito pela vida, né? É o conhecimento que no momento em que o sujeito se encontra, né, com a avidez de ter esperança, ele não busca as soluções no infinito, né, mas ele vai buscar as soluções nas riquezas interiores. É um conhecimento que livra o sujeito de viver uma vida de frivolidades, né, uma vida de ornamentos, né, onde existe um temor da morte, né, exatamente por uma vida voltada para futilidades, né? É um conhecimento que eleva as virtudes dos sujeitos, né? Também é um conhecimento que faz com que as pessoas tenham interesse pelo que é comum, vendo o mundo como uma morada comum de todos, né? E procure ter ações comuns a todos. É um tipo de conhecimento onde o sujeito ele viva e ele exista, onde todas as suas relações não são ações que merecem ser escondidas, mas que podem facilmente estar em público e todos poderem enxergar todas as ações que o indivíduo possa estar fazendo, né? É um tipo de conhecimento que o indivíduo se eleve acima das tempestades, né? E tome um lugar em si mesmo onde haja calmaria e tranquilidade. Então, assim, o indivíduo tendo esse tipo de conhecimento, ele vai estar de posse de uma verdadeira ciência, né? O resto, os outros tipos de conhecimento, são futilidades, como eu já disse, do indivíduo, da cultura. Mas o Foucault quer deixar bem claro que Demétrios ele não vai negligenciar, certo, o conhecimento das coisas externas, dos segredos da natureza, para colocar em seu lugar os segredos da consciência humana. Não se trata disso. Não se trata de buscar a consciência do indivíduo, fazer um inventário dos desejos, das paixões,
das enfermidades, em hipótese alguma, Foucault vai dizer que não se trata disso, né. Não se trata de um exame de consciência, certo? O que se trata é um tipo de conhecimento onde você vai conhecer sim o mundo, vai conhecer os homens, vai conhecer os deuses, vai conhecer as coisas, mas é preciso ter um saber diferente em relação a essas coisas. Estamos sempre buscando um tipo de saber relacional, onde o sujeito vai se colocar no centro, né, e ele vai ver a sua relação com o cosmos, com o mundo, com os homens, né, com os deuses, né. Então é na sua relação entre as coisas e nós mesmos é que vai se dar esse saber, né. O que se há de saber são relações, relações do sujeito com tudo que o cerca. Que tipo de relações são essas? É esse tipo de conhecimento que o sujeito deve saber. Que conhecimentos são esses, né? São conhecimentos que, uma vez que os sujeitos possuam, eles vão ser transformados por esse tipo de conhecimento, né? E esse conhecimento vai torná-los pessoas melhores. Ele vai dizer que o ornamento da cultura, o conhecimento sobre as coisas exteriores, são conhecimentos verdadeiros, sim, né? Podem ser perfeitamente verdadeiros, mas eles nada vão servir para transformar o sujeito, para produzir aquilo que os gregos chamam de ethos. Ou seja, nada servirá para modificar o ser do sujeito, nada servirá para transformar o modo de ser do sujeito, para transformá-lo para ser um ser melhor, né? Então, Epicuro, ele vai dizer que é preciso filosofar sim, mas filosofar para si, e não para mostrar aos outros, não para mostrar as massas, né, para se exibir. Ele vai fazer uma crítica, né, ao tipo de conhecimento, que é o conhecimento da paideia, o conhecimento do homem livre, que era um tipo de conhecimento onde exigia uma cultura geral. E essa cultura geral só servia para quê? Né? Para o sujeito se exibir, né? É a cultura do conhecimento dos fanfarrões, é chamar, né? Cujo único objetivo, cuja única meta é fazer-se admirar pelas massas. Curo, então, vai propor a fisiologia, né? Fisiologia, que é um tipo de conhecimento que é muito diferente do conhecimento do que ele vai chamar de pomposos, inconsistentes fanfarrões, que só exibem cultura geral e que são conhecimentos inúteis. Ele vai dizer que o conhecimento que ele propõe, certo, é a fisiologia, né, tem por, por função dotar o sujeito, a sua alma, trazer um tipo de equipamento que possibilita o sujeito combater todas as circunstâncias adversas que podem surgir em sua vida, tornando os indivíduos altivos, independentes e orgulhosos de si, dos seus próprios bens, conquista, né? Por quê? Porque vai dotar o indivíduo de ousadia, de coragem, que assim permite, certo, que ele confronte as múltiplas crenças que tentam infligir a eles, né? Como igualmente os perigos da vida, certo? E também que possibilite contestar todo tipo de autoridade e lei, né, que pretende determinar a vida, né. E também vai dotar os indivíduos de uma espécie de fogosidade e um tipo de insubmissão. O tipo de conhecimento traz uma certa independência do indivíduo, né, a qual ele vai depender apenas de si mesmo, né, vai sentir satisfação e prazer em si mesmo. E é um tipo de conhecimento que o sujeito vai indagar a si, né, o que depende dele e o que não depende dele, certo? E saber que o que depende dele, ele tem total domínio sobre si, né? Então, a fisiologia, né, não é um setor do saber, certo? É um conhecimento da natureza, da physis, né, que possibilita
o sujeito tem um tipo de liberdade, né, encontrar uma liberdade em si mesmo e uma possibilidade, né, de ter um deleite em si mesmo que o proporcione um estado de tranquilidade. E para trazer esse conhecimento, né, o Foucault ele vai falar de um termo que era utilizado, que é o o falar a verdade, né, ter a liberdade de falar a verdade, que é a expressão parrésia, né, parresia, utilizado, que é uma técnica que Epicuro vai utilizar, né, que possibilita a transformação do ser do sujeito, né? É uma técnica como de um médico utiliza para o doente, que o mestre utiliza para o discípulo, né? E assim possibilita que o sujeito se modifique, se transforme, melhore, né? E aí essa prática da parresia é muito parecido com a prática oracular, onde se diz a verdade, né? Onde se aproxima de um tipo de medicina, né? De uma formulação profética. Não é aquele discurso em que, em que todos compreendem, onde existe um consentimento, um assentimento do que se diz, mas que não, que inclusive o indivíduo é admirado por esse conhecimento, mas que não produz uma transformação no ser do sujeito, né? E por isso é necessário, mesmo que seja, digamos que difícil, ser utilizada a prática da parresia, que é o falar francamente, né? Então, e Foucault quis deixar bem claro também que não acontece uma oposição entre esse conhecimento das coisas do mundo, certo? Para o conhecimento do ser humano. Ele diz que não se trata disso, né? O que é requisitado não é um saber que se reportasse, né, ao sujeito como objeto de conhecimento. Ele quer deixar bem claro que não se trata disso, mas é um saber, né, que possibilita uma transformação do sujeito, né? É preciso que esse saber, né, que esse conhecimento verdadeiro afete o sujeito de fato, né? E que assim o sujeito não seja assim, não se torne um objeto de um discurso verdadeiro, né? Ele vai dizer que esta é a grande diferença. Bom, gente, muito obrigada por quem assistiu meu vídeo. Continuarei com as próximas aulas do Michel Foucault, da hermenêutica do sujeito. Muito obrigada.